Olá, bem-vindos a mais uma live. Olá, Reinaldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávio, bem-vindo. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. O pessoal está chegando, acabei de entrar. Reinaldo, aciona o seu aviãozinho para convidar seus amigos online para participar, por favor. Flávio, acena também, manda seu aviãozinho aqui embaixo para que seus amigos possam participar. O pessoal está chegando, são 9 horas em ponto, eu entrei um minutinho antes. Viviane, bem-vinda. Já aciona aí, Raquel, bem-vinda. Aciona para que vocês possam convidar os amigos para entrar. O nosso convidado já está aqui. Aciona o aviãozinho, gente, para convidar Simone, convidar os amigos para entrar, porque essa live hoje vai ser super especial, de um tema assim que o professor não pode ficar de fora. Acho que não é só o professor, a sociedade como um todo tem que participar, porque é uma discussão educacional que envolve sociedade, né? Então, é muito importante a participação de todos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante o bate-papo que a gente tem para levar hoje. Então, aciona aí, gente, aciona um aviãozinho para chamar o pessoal para entrar. Tem 2 minutinhos já, e para que a gente tenha mais gente aqui assistindo, podendo se beneficiar dessa troca de ideias que a gente vai ter aqui hoje. Oi, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Eu estou pedindo para o pessoal acionar o aviãozinho para convidar os amigos para participarem da nossa live de hoje. Vamos lá? Então, gente, eu vou me apresentando. Eu sou Esther Shapiro, eu sou gestora da Central de Professores. Eu trabalho há muitos anos com educação individualizada. A gente trabalha com aulas individualizadas, projetos para a escola, para algumas instituições, projetos educacionais individualizados. A gente trabalha também com educação corporativa. E eu sou psicopedagoga, estou sempre antenada, muitas vezes ministro cursos e dou consultoria para as escolas para ajudar na qualidade da educação. E aí a gente vem nesse tempo, né, de isolamento social, esse tempo fora de sala, trazendo convidados especiais para a gente poder falar de educação. E hoje vai ser muito bacana esse nosso papo. Luciana, convida os amigos, usem a setinha para convidar os amigos para participar. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Convide os amigos para participar, Júlia, também, acionando aí essa setinha, esse aviãozinho, para que mais pessoas possam se beneficiar desse nosso bate-papo. Então, eu sou Esther Shapiro, psicopedagoga, educadora, professora, palestrante. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. O tema que a gente tem para falar é um tema super atual e super necessário. Bom, a gente já podia perceber, né, muito antes da pandemia, que o modelo tradicional de aprendizagem em sala de aula, com lousa, giz, papel, professor falando, livro, já não era suficiente para atender as demandas, né? Já se falava um pouco há algum tempo até, dos recursos tecnológicos, mas assim, de fato, poucas escolas faziam uso verdadeiramente. E aí, com esse isolamento social, o processo só fez acelerar. E o que está sendo hoje feito nas escolas está muito longe ainda de ser o ideal. Mas o bom é que a gente percebeu que não pode mais ficar como estava.
Então, hoje eu vou trazer para bater esse papo com a gente o professor que é físico, especialista em educação à distância e tecnologias educacionais, o Helles Merlin. Ele vai conversar hoje com a gente sobre como desenvolver habilidades e competências do século XXI com as metodologias ativas e com a cultura maker. Helles, vem para cá conversar com a gente. Pronto, já chamei o bem aqui. Lembra a todos que vocês podem fazer pergunta, usem o aviãozinho aí para chamar os amigos para participarem. O Helles já está chegando. Marina, boa noite. Oi, Helles, Olá, tudo bom, boa Esther? noite. Tudo Tudo bem, jóia? querido? Como é que você está aí? Em Tô São bem, Paulo, né? tô bem, Tá graças a frio? Deus. Não, hoje Tá... até que tá normal, tá 16, 18 graus, uma coisa desse tipo. Mas com É, aqui carioca é também. frio. Tudo Mas hoje aqui está mais quente também. Eu é, estou sentindo calor. Eu até coloquei uma blusa de manguinha, mas podia estar também. Não sei se é porque eu estou agitada, né? A gente fica é, mas agitada aí que na live. mas que tudo indica o tempo já vire já essa noite. Teremos Ah, frio. é? É verdade. Hum, Acabou a alegria. ah, Tudo bem com você? é, Tudo jóia? tudo Prazer falar bem. contigo. Satisfação e Prazer aí trocar enorme. ideia. Prazer enorme te receber aqui, Elis, para falar desse tema aqui tão relevante, né? Eu estava fazendo aqui uma pequena introdução, dizendo que as escolas já apontavam para a necessidade de uso de tecnologia muito antes dessa pandemia, mas, de fato, a gente não via muita coisa acontecendo, a não ser uma ou outra escola, né, de vanguarda que tinha Sim, um projeto mais amplo. A gente vê, sim, um ensino à distância muito bem estruturado, nas pós-graduações, nos cursos de qualificação, mas na escola em si, né, na educação básica, esse processo parece que ele veio mesmo assim, intensificar, se perceber total necessidade agora com essa questão do isolamento social, né? Que os professores foram sim. obrigados a se reinventar, a fazer tudo a toque de caixa, que está muito longe ainda de uma educação que a gente espera, de uma qualidade de ensino, né, e de aprendizagem que a gente gostaria, mas pelo menos eu acho que foi o pontapé para que as coisas começassem a acontecer, né? Um olhar otimista diante desse quadro de educação que a gente tem hoje. E Sim, sim. aí, eu queria perguntar para você, nossa, tem um monte de perguntas, tem um monte de coisa que eu quero saber. Como é que você vê essa história da educação 4.0? Ela vai mesmo mudar o modo de se aprender? Olha, Esther, eu agradeço a oportunidade. Vou falar algumas coisas assim aqui que eu acredito que os professores, os colegas vão se sentir um pouco incomodados em relação até o que eu vou falar, mas é justamente para ter que as pessoas fiquem incomodadas e realmente modifiquem sua forma de pensar. Bom, Sim, sim, só assim. agradeço, agradeço ao seu convite. Sou físico de Imagina. formação, sou carioca, que eu falo que sou carioca exilado em São Paulo, há aproximadamente há 7 anos, e das minhas práticas pedagógicas, tanto na educação básica quanto no ensino superior, vejo que a educação ela era o último estágio que precisava mudar. E aí eu começo a minha fala com sempre o que eu digo em todos os encontros, todos os momentos. A educação não queria mudar a sua forma de atuar. Ponto final. As escolas não queriam, os professores não queriam, o modelo não quer mudar, porque é um modelo que a gente replica de vários tempos e vários anos, é um modelo que traz conforto, é um modelo de coação do Estado, né? Porque eu gosto de sempre fazer essas indagações, esses questionamentos. Você já reparou que o modelo escolar e o modelo e os presídios têm a mesma estrutura? São caixas com grades e de lá saem pessoas sem nenhum objetivo, sem nenhum direcionamento. Né? Por que eu falo dessa forma? Porque quando o aluno sai do ensino médio, ele não, muitas das vezes ele não tem um caminho, não tem um norte. Quando esse aluno ele vai para a faculdade, ele também não tem um norte, ele também não tem um caminho, ele sai desnorteado. Da mesma forma como uma pessoa que está presa e sai do presídio.
Quando eu trabalho com formação de professores, já quase apanhei de um grupo de professoras porque eu usei essa analogia e para mim faz sentido porque a escola, o modelo não quer se atualizar, não quer mudar porque é um modelo cômodo. E hoje nós vivemos a quarta revolução industrial, não é? Que é a revolução das máquinas, da inteligência artificial, da internet das coisas, e como que esse novo modelo de trabalho que hoje está se mantendo na pandemia, como que a educação iria sobreviver nesse novo cenário. Então, a educação 4.0 já vem como uma necessidade, já vem como um grito para a gente. Eu, por exemplo, eu comecei a entrar na educação digital aproximadamente desde 2008, quando a crise gripe suína, né? Ela aconteceu no Rio de Janeiro, eu era professor no Rio de Janeiro, e ali, para mim, já foi um start, já foi um estalo. Que modelo educacional eu tenho que desenvolver junto com os meus professores, junto com a comunidade escolar, junto com a instituição escolar em que eu estou envolvido. Então, o modelo da educação 4.0 ela vem para complementar, digamos que a última fase desse grande processo da educação 4.0. E o que vem a ser esse modelo? O modelo de educação em que o aluno ele passa a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. O professor ele é um mediador desse processo de ensino-aprendizagem e a gente trabalha com várias ferramentas práticas, com metodologias ativas, com ferramentas em aprendizagem baseada em projeto, em robótica, internet das coisas, e esse aluno passa a ter uma aprendizagem que traz significado. E aí vou bater um pouco aqui na minha área, que é a área de física, que é o grande momento hoje de um professor de física reverter o quadro de que como a física ela é um bicho-papão. Então, essa imagem construída em não sei em que época, ela traz muito dano ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ou seja, física, engenharia, matemática, são os bichos-papões, e a gente não desenvolve uma mão de obra que vá atender o mercado, que vá atender uma grande demanda do país. E essas pessoas que geralmente têm esse desenvolvimento, elas buscam outras áreas e buscam uma evasão de conhecimento ao longo do tempo. Então, o que hoje a Educação 4.0 é isso, é uma nova forma de aprendizagem em que o aluno está inserido em um meio em que a educação para ele tem que ter significado, tem que fazer sentido, certo? Então, rapidamente, um resumo do que pensa essa Educação 4.0. Faz muito sentido, né? Até essa analogia que você fez, porque o aluno na escola se sente cumprindo pena, né? Eu tenho que estudar, eu Sim. tenho que ser aprovado, eu não posso ficar reprovado, eu tenho que aprender, o professor como repressor, usando a avaliação como arma. Então, eu acho que faz muito sentido essa analogia e quando a gente tem educação preparando tão pouco esses jovens para a vida, né? E assim, no momento, né, quando a gente fala em século XXI, quando a gente projeta a educação para atender as necessidades de um futuro que cada vez está mais acelerado, que a gente não consegue muitas vezes nem dimensionar, né, que habilidades, que competências esse sujeito vai ter que ter para poder estar convivendo no seu tempo, para poder estar atuando de uma forma ativa na sua realidade, né? Porque o processo está muito rápido de tudo. Então, Sim. é muito interessante a sua abordagem, eu acho que faz todo sentido, e eu acho muito legal esse puxão de orelha, porque nós todos, educadores, temos que estar o tempo todo antenados para as mudanças, né? A mudança ela faz parte do nosso trabalho, né? Perceber que as coisas mudaram e que a gente precisa melhorar e precisa Sim. trazer esse aluno de forma ativa. Você falou, Hélice, em metodologias ativas. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas metodologias ativas e de que formas elas podem ser aplicadas dentro da escola, pelos professores, pelos alunos. As metodologias ativas, Esté, elas são ferramentas e formas
de aprendizagem. Então, voltando um pouco, um passo atrás, falando a respeito dos professores, o nosso modelo de educação ainda é muito teórico, é muito baseado em teoria e baseado em coisas que não faz sentido. Vamos pegar um exemplo, né? Vou bater de novo aqui na área de física. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que foi muito interessante no início da minha carreira. Eu recebi um livro para poder avaliar de uma determinada instituição, editora, e eu praticamente, quando li a primeira questão do livro, eu joguei ele, minha mulher tomou um susto, falei, o que houve? Você ficou louco jogando um livro de física? Porque o exercício falava que o José estava no avião, passando, vindo de São Paulo para o Rio, e o Ricardo estava embaixo, e o José viu o Ricardo e acenou para o José, e isso, né, respondeu. Qual o tempo de ver? Então, assim, que sentido que faz para um aluno? Primeiro que o José e o Ricardo não conseguem se ver dentro de um avião, em hipótese alguma. Que sentido faz eu poder oferecer esse modelo de educação para o aluno? Que sentido faz eu ficar repetindo lá o carro A e o carro B de 2 pontos, se um aluno, 7 horas da manhã, para um adolescente que ele tem toda a tecnologia na mão? Então, as metodologias ativas, elas são ferramentas que possibilitam o modelo de ensino-aprendizagem ser mais diretivo, ser mais funcional. O que é mais interessante eu trabalhar? O bloco A, um bloco que sai do ponto A e do ponto B, ou explicar a esse aluno que quando ele vai na academia, ele puxa uma barra, ele está tendo um movimento de deslocamento ali que o atrito vai transformar em força, em ação. Ou seja, as metodologias ativas, no qual o professor pode utilizar aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projetos, enfim, de qual forma for, ela possibilita que o aluno traga para o seu dia a dia, para a sua realidade, esse novo modelo de ensino-aprendizagem. E aí o professor muda o cenário. O que é interessante a gente instigar o professor é justamente nesse novo modelo de ensino-aprendizagem. Não existe verdade absoluta, não existe um conhecimento único, e o professor não é detetor desse conhecimento. Ele é o mediador do ensino-aprendizagem. Num tempo de 60 minutos, eu posso dar uma aula em vários momentos. Eu posso inserir um vídeo numa aula, posso fazer uma indagação com o aluno, posso pedir para que eles façam uma pesquisa simultânea, trazer um QR Code, uma realidade aumentada? Sim, porque eu não consigo. A geração a qual nós formamos, ela tem um perfil totalmente diferenciado dos modelos de ensino que hoje a escola oferece. Então, a grande crise que nós temos é o modelo de educação do século XVIII, vamos colocar assim, com um aluno com uma tecnologia de ponta, com um aluno com a realidade virtual, com um aluno com inteligência artificial. E como que eu vou preparar esse aluno? Segundo o relatório Gardner, hoje nós temos crianças, alunos, adolescentes que estão na escola que vão ter profissões que ainda não surgiram. Que base que eu vou dar para esse aluno para ter um novo olhar, para ter uma nova percepção? Eu tenho que trabalhar com inteligência emocional, eu tenho que trabalhar com desenvolvimento socioemocional, que o aluno resolva problemas, ou seja, competências e habilidades que o século XXI ele traz à tona de uma forma mais ampla, e principalmente a sociabilização desse aluno em um mundo cada vez mais conectado. Parece contraditório, mas é muito pertinente e é muito necessário, né? Ao mesmo tempo que a gente trabalha as habilidades socioemocionais, a gente também precisa trabalhar o uso dessas, fazer uma conexão entre Sim. esse socioemocional com o uso da tecnologia, dessas ferramentas, para que a coisa realmente funcione e para que o aluno realmente aprenda e possa fazer uso, né? Um uso adequado de todos desses benefícios. Eu vejo como um benefício, né? Sim, Eu sim, vejo sim. essas ferramentas assim. Há muitos anos atrás eu dei aula de geografia, fui aproveitada numa escola para dar aula de geografia. E eu tinha que falar sobre erosão. Gente, falar sobre erosão sem você mostrar o terreno erodido, sabe? Você mostrar ali o relevo,
com planta e sem planta, o processo do desgaste pela chuva. Eu falava assim, isso muito antes, né? Eu já estou na estrada há um tempo. Eu falava, eu queria ter um monitor assim na barriga para ir mostrando. Hoje isso é possível. O aluno vendo, pelo menos vendo, mesmo que só assistindo a imagem, já facilita muito. Muito mais do que só o professor falar ou ele ler nos livros, né? Fora Isso. que o estudo ativo também é um estudo que faz com que o aluno aprenda muito melhor. Que esse aprendizado realmente se constitua, porque ler, escutar a aula é muito pouco. O cérebro guarda muito pouca coisa, né? Sim, Então, sim. é necessário fazer com que o aluno seja ativo na sala de aula. Helles, me explica uma coisa, cultura maker, está dentro disso que a gente está falando? Sim, sim. A cultura maker, ela hoje é um grande, como eu disse para você, um professor de exatas, né? Que hoje nós utilizamos a sigla do STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics, né? Enfim, que nós utilizamos nesse mundo de ciência, tecnologia, engenharia. O inglês não é muito bom, vou traduzir para o português mesmo. Tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ou seja, é um mundo que você engloba no modelo de aprendizagem. O que é interessante é que a cultura maker ela já vem há muito tempo, já existem muitas atividades realizando, mas hoje, principalmente, a acessibilidade para os alunos, pelo acesso de ferramentas, elas são muito grandes. Por exemplo, a gente pode trabalhar com robótica de uma forma muito mais ampla, não somente com uns equipamentos caros, sofisticados. E o que a cultura maker ela possibilita para o aluno? Desenvolver habilidades cognitivas, desenvolver habilidades e competências, trabalho em equipe, cooperação, trabalhar o socioemocional, porque você tem tempo, você tem prazo, e principalmente um quesito muito importante nessa nova sociedade, trabalhar com ética. Como que um aluno, dentro de uma cultura maker, ele participa de competições, ele participa de torneios, ele vivencia uma forma muito legal de aprendizagem, porque ele compete de forma... a competição não é por dinheiro, não é por mérito, é uma competição de conhecimento. E sempre por trás da cultura maker existe um trabalho de pesquisa, um trabalho de mentoria desses alunos. Então, veja, a cultura maker ela tem uma complementação grande, que na verdade você trabalha em todas as áreas. Vamos pegar, por exemplo, a robótica. A robótica ela possibilita os alunos, um aluno que tem uma habilidade, que tem um perfil mais tímido, ela possibilita aquele aluno que é o mais espalhafatoso participar, todos no mesmo grupo, ou seja, todas as habilidades diferentes, ou seja, todas as diferenças que no mundo antigo seriam vistos como prejudiciais, ali faz toda a diferença. Ali, né, faz a diferença. Por quê? Esses alunos eles se complementam na entrega final do resultado. E que resultado é esse? É uma missão de um robô que pode ser um desafio. Eu posso lançar um desafio para um aluno que ele crie um robô que vai trazer uma solução. E esses alunos hoje, agora em março nós tivemos o torneio SESI de robótica aqui em São Paulo, eles apresentam soluções assim maravilhosas. É um universo que você vê no aluno uma projeção do modelo de aprendizagem que você fala, não, isso faz sentido, isso tem significado. E é interessante, Sté, que são alunos que você vê meninos e meninas de 12 anos conversando com você no mesmo nível. E o que é mais interessante é que hoje, por exemplo, a NASA, ela busca nesses alunos soluções para projetos que os cientistas não conseguem encontrar. Por exemplo, os alunos do SESI de Goiás, no ano passado, desenvolveram um chiclete de pimenta, em que qual o objetivo dessa goma? Quando o astronauta estiver no espaço, a pimenta ela libera uma toxina que abaixa o nível de estresse dele.
E eles fizeram a pesquisa, entraram em contato com a NASA, e a NASA começou a observar essa pesquisa desses alunos. Então, veja, a cultura maker ela é muito rica quando você traz elementos e você possibilita. Ih, travou. Elis travou a sua fala. Vamos ver. O que será que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Eita. Flávio, está me ouvindo? Está me Eles vêm. ouvindo? Oi, estou ouvindo sim. Deu uma travadinha. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Não, foi o meu aqui. Esses Tá. alunos possibilita que esses alunos eles sejam disputados como jogadores de futebol. Então, qual é o grande diferencial da cultura maker? A cultura maker ela possibilita você inserir esse aluno já no mundo, na prática das relações, principalmente das relações profissionais dessa cultura 4.0. Esse projeto, pelo que eu entendi da cultura maker, ele é adotado paralelo à escola, né? Ele não faz parte do núcleo comum, né? Ele não trabalha dentro da escola, é em paralelo. É isso? Isso, Como é que vem acontecendo? algumas instituições optam em trabalhar no contraturno, trabalhar com as equipes no Uhum. contraturno, outras já inserem, já conseguem inserir essa proposta maker dentro da sua grade curricular. Da Ou sua seja, grade. Ai, que já dedicar ótimo. um tempo para que o aluno possa desenvolver. E a própria BNCC já engloba essa mudança, principalmente essas atividades. Além da cultura maker, o que é interessante é nós trabalharmos com os alunos um projeto de vida para eles a partir do 9º ano. Trabalhar com esse aluno noções de empreendedorismo. Por que não pegar na minha aula de Sim. física e desenvolver lá uma forma do aluno trabalhar um conceito diferente? Quer ver um exemplo? Eu trabalhei numa instituição no Rio que eu tenho muito orgulho da época do apoio da gestão às minhas loucuras pedagógicas, que a diretora sempre comprava a ideia. Eu tive um aluno que tinha uma deficiência muito grande em aprender física da forma tradicional, o bloquinho da massa e tal. Como eu tinha essa possibilidade de abertura, eu identifiquei que esse aluno desenhava muito bem. Então, o que eu pedi para ele? Eu pedi, olha, você leia as teorias, entenda a parte conceitual e eu quero que você ilustre as minhas provas com humor ácido. Então, veja, eu trabalhei ali o A do STEAM, né, a arte daquele aluno, para que ele pudesse, e ele fazer umas ilustrações de Einstein, ele fazer umas ilustrações de Newton, sempre fazendo uma brincadeira com isso, de forma saudável, obviamente. O que esse aluno desenvolveu? Ele desenvolveu suas habilidades cognitivas. Ele teve um conhecimento para trabalhar com todo esse entorno. Então, hoje, as metodologias ativas, o STEAM, os jogos, por exemplo, antigamente os nossos pais falavam, não joga que você não vai ter futuro. Ou a gente fala para o aluno, joga, utilize os jogos para que você possa desenvolver essas Eles habilidades amam, né? com o tempo. E justamente, e você Eles amam torna, jogar. e você torna a aula mais significativa, você torna essa possibilidade de aula mais agradável, ou seja, primeiro que fica uma aula muito mais, que a aprendizagem muito mais direcionada, segundo que o aluno vê que aquilo que ele está aprendendo faz sentido para ele, ou seja, tem mais significado do que eu ficar lá dando tchauzinho do avião para você que está aí no Rio de Janeiro, está chegando, imagina a situação, né? Eu chegando no Santos Dumont e dando tchauzinho para você na praia do Flamengo. Não faz sentido nenhum ter esse modelo de ensino. É verdade. A gente vê na educação infantil, muito se fala na formação pedagógica, né? Eu sou pedagoga de formação, fiz o curso normal. A gente já vem com discurso, já tem bastante tempo aí de formação, um discurso das metodologias ativas. A gente não usava esse nome, mas a gente falava muito do trabalho lúdico, né, nas séries iniciais, muito do aluno aprender, a questão própria do construtivismo, que depois foi muito mal falado, mal interpretado, né? E aí o tradicionalismo nunca deixou de ocupar o seu papel, enfim. Mas eu penso que na educação infantil ainda há
um ensino ativo, né? Conforme o ensino ele vai indo para as séries mais altas, ele vai ficando cada vez mais no modelo tradicional, né? Mesmo que mascarado por uma certa tecnologia, algum sistema de ensino, e isso vem seguindo. E aí eu queria te perguntar, Helen, se você tem um olhar interessante, né? Conhece várias instituições, você acha que hoje os nossos profissionais, professores, escolas, eles, eles sabem, eles já têm essa competência para habilitar os seus alunos, né, a se desenvolverem? Você acha que eles estão prontos? Porque a maioria dos professores do Fundamental 2, eles fazem formação em matemática, em história, em geografia. Eles têm uma complementação didática muito pequena, né? Eu não sei como é que está essa questão do currículo acadêmico desses profissionais, mas aí quando eles chegam na escola, eles acabam, como a gente já colocou aqui, você já bem falou, reproduzindo também o tipo de educação que eles receberam, né? E a bola de neve vai aumentando e pouco se faz, são poucos aqueles que fazem diferente. Eu queria saber, você vê já as formações de professores, né, engajadas nessas mudanças, nesse olhar de um ensino mais ativo, uma aprendizagem mais ativa? Olha, Esté, eu vejo hoje esse cenário pós-pandemia muito mais forte. Porque veja bem, nesse nova situação, o processo da seleção natural vai ser muito forte também para as instituições de ensino. Uhum. Ou seja, eu acredito que eu chamo, né, na tríade da educação, ou seja, na santíssima trindade da educação que faz funcionar, que é direção, professores e família. Então, a gestão e a família faz todo e os professores compõem esse ciclo de aprendizagem. Se eu tenho professores engajados, mas eu não tenho gestores que não dão possibilidade, eu tenho um problema. Se eu tenho qualquer um desses vértices em que um não funciona, nós temos problema. Nós temos, sim, boas iniciativas, temos bons profissionais fazendo bons trabalhos. Ontem, por exemplo, até eu compartilhei lá no meu Facebook, uma professora de educação infantil, eu achei fantástico, que ela, para ensinar geometria, ela pegou jujuba e palito de fósforo. Falei, gente, Elas são fantásticas. é uma coisa simples. E aí está a grande sacada da inovação. A inovação, a inovação na educação não é você ter uma lousa interativa, ter um recurso educacional fantástico, é você explicar, fazer com que aquele aluno rapidamente entenda o que você está ensinando. Tem uma história que a gente sempre, que é muito legal, que é uma história de físico, que eu vi na UFRJ, que durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, eles correram muito para desenvolver várias tecnologias. Uma delas que foi desenvolvida nos Estados Unidos foi essa bolinha de tungstênio para poder escrever no espaço. Só do tempo que eles gastaram para desenvolver essa bolinha e os recursos foram aproximadamente 7 milhões. Tá? E os Estados Unidos desenvolveu, e hoje nós temos a caneta. O que os russos fizeram em paralelo? Nada, só usaram lápis quando foram escrever no espaço. Ou seja, muitas das vezes nós temos uma inovação, ela pode ser uma coisa simples, que você tem que ser rápido e objetivo, que vai trazer os resultados que você quer. Então, assim, essa é uma historinha de físico que o pessoal contava em termos de inovação, em termos de criação. Se você precisa resolver um problema, você tem que resolver de forma rápida. E hoje a escola ainda está muito amarrada no Enem, no resultado, em como que você prepara esse aluno para o mercado de trabalho ou ir para o vestibular. O nosso modelo ainda está muito preso. Nós devíamos sim seguir o modelo de como que eu preparo esse aluno para a vida, certo? Como que eu preparo esse menino, como que eu preparo essa menina para entender esse mundo que está surgindo hoje e como que eu preparo esse aluno não só nos conhecimentos técnicos e tecnológicos, enfim, mas como que eu preparo para que ele possa entender e mudar a vida. Hoje nós temos boas iniciativas.
temos bons profissionais. O que eu vejo, Esther, é que é esse divisor de água. Se as instituições, se os gestores agora, nesse momento, não refletirem, pensarem como que a minha prática educacional precisa ser repensada, muitos vão ficar pelo caminho. Ou seja, o momento é da gestão, dos professores pensarem por quê. O modelo digital veio para ficar agora. Não tem volta. Eu já até ouvi de uma professora que eu propus ajudar, que ela só queria naquele momento, porque quando voltasse tudo ao normal, ela não ia precisar de nada. Aí eu fiquei pensando, sabe Muita de nada, inocente. resistência. Sabe de nada, inocente. Então, Não o volta modelo mais. não volta mais. O modelo de educação tem que ser híbrido. Não adianta eu ficar repetindo conteúdo, não adianta eu ficar repetindo PowerPoint, lendo PowerPoint para o aluno. Tem que ser híbrido. E é um momento divisor. Se a instituição, aí sim eu vejo uma coisa com um olhar muito mais específico, que é a educação infantil, que eu acho que vão ser os mais afetados nesse primeiro momento. A educação infantil vai precisar ser reinventada. As professoras vão precisar se reinventar, vão precisar criar mecanismos que muitas das vezes não estão numa formação tradicional. Vai ter que ser uma aula de jujuba, vai ter que ser uma aula com o carro do ovo passando e a professora tendo que pegar o gancho do carro do ovo para criar uma história, para poder ensinar os alunos. Então, esse modelo, ele não é somente um modelo híbrido, mas ele também é um modelo versátil, que não vai ser repetido de forma contínua como nós temos esse costume. Vínhamos fazendo, né? Vínhamos repetindo tudo, fazendo tudo igual. E a sociedade está aí, gritando, pedindo por socorro, né? Com E, certeza. então, eu acredito muito que é só mesmo através da educação. E eu costumo dizer o seguinte: a gente sempre fala da educação de base no país, mas a educação de base precisa dos formadores, né? Dos professores. Quem é que vai formar esse aluno? Então, no meu ponto de vista, a gente precisa capacitar, qualificar esse profissional da educação. Claro que a gente sabe que é um profissional sofrido, né? Mas, enfim, todas as questões que envolvem, mas esse profissional precisa sim, se qualificar cada vez mais, estudar, Sim, aprender, sim. se reinventar, para poder fazer a diferença. Porque quem escolhe ser educador, né, normalmente escolhe por assim, uma missão, né? A gente é educador porque a gente é empreendedor, a gente não é educador porque a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente escolhe ser educador porque a gente entende que esse trabalho vai trazer uma felicidade para a gente. A gente vai se realizar enquanto pessoa, enquanto estiver trabalhando com alunos, estiver formando alunos, fazendo alunos aprender. Então, se a gente quer fazer isso bem feito, a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais. E eu achei interessante, muito interessante a sua fala, porque a gente não vai encontrar isso na graduação. Não basta fazer um curso de graduação e pronto. O professor precisa, mais do que nunca, estar se atualizando, estar buscando cursos de qualificação, né, cursos de formação, outras, né, que complementem a sua teoria, a sua prática, né, fundamentem a sua prática, né, através de teorias e, enfim, Sim. para que funcione, para que a gente consiga ter uma educação melhor e de qualidade. E eu concordo, eu penso que esse período aí de isolamento, ele deu um pontapé e quem acha que vai voltar a ser como era, está muito enganado. E como você falou, É, vai ficar para fora, né? Não vai ter espaço, né? o nosso modelo, enfim, o nosso modelo pedagógico é muito teórico e há um buraco negro entre a teoria e a prática. Né? Todos nós aprendemos assim 100% na prática e como que a gente vai cria essas metodologias, utiliza as didáticas. Eu gosto muito de um livro do Marcos Maia que fala sobre a mediação da aprendizagem e ele fala uma coisa que Deu uma travadinha aí, já vai voltar. Vamos esperar. Ao vivo é assim, gente.
A gente já está acostumado aqui. Pessoal, aproveito, vai deixando perguntas, vai. Eu estava falando aqui enquanto travou, não tem problema. A É, gente segura. a graduação, ela dá asa, ela dá possibilidades, ela faz você sonhar, vamos mudar o mundo pela educação. E é aqui que no final do curso você tem uma prova, uma avaliação, se você tirar, você tem isso, ou seja, a forma que a educação fica engessada com tantos mecanismos administrativos, notas, possibilidades, ou seja, a educação ela dá asas para você como está lá, e no momento que você começa a voar, essas asas são cortadas, são podadas. E é da mesma forma da educação básica, da educação infantil. Né? Começa com a educação infantil de forma muito legal, muito divertida, tudo lúdico, e de repente no primeiro ano, todo mundo enfileiradinho, todo mundo fordista, é prova, é trabalho, é não sei o quê. E isso tem que mudar, porque você acaba com a criatividade da criança no primeiro momento, logo no primeiro contato com a educação. Sim, verdade. Tem uma pergunta aqui da Gisele Lima. Qual é a relação da cultura maker e a pedagogia de projetos? Gisele, a pedagogia de projetos, quando você trabalha baseado em projetos, você utiliza muito a construção baseada em case, baseado em situações problema, certo? Então, para um aluno, eu começo a trabalhar com ele com desafios. Então, no modelo de uma cultura maker, os alunos são constantemente desafiados a desenvolver uma solução de um problema. Então, tem um conceito também na pedagogia chamado pedagogia baseada em perguntas, que você começa a lançar conceitos, perguntas para os alunos, e eles têm que trazer a solução. Então, veja, se você pega alunos do nono ano até o primeiro ano, do nono ano, não, perdão, já a partir do sexto ano, até o primeiro ano do ensino médio, em que são inquietos e que têm uma energia muito grande, dá um problema para esse aluno resolver. Como é que ele vai resolver, por exemplo, um problema? Vamos pegar um problema, no Rio de Janeiro. Eu tenho o Instituto Benjamin Constant, que tem saída de alunos, pessoas ali em um trânsito muito intenso. Como que eu vou criar um mecanismo para alertar um deficiente visual que o sinal fechou? Na robótica, você consegue criar o mecanismo assim, através de diferentes sons, para que ele possa identificar quando o sinal está aberto, quando está fechado e quando há um perigo iminente para ele. Eu posso propor para esse aluno criar uma bengala com GPS. Por que não? Por que não? Você cria uma bengala com GPS que vai ajudar a orientar idosos que têm dificuldade de locomoção. Em algum momento você precisa localizá-los. Então, aonde que você encontra soluções, você trabalha com eles, com questionamento. O professor, ele cria o projeto, ele trabalha com noções de gerenciamento de projeto, ele microgerencia um projeto e esses alunos eles têm que apresentar o resultado. É uma ação muito interessante que o aluno é protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Você trabalha com todos os pontos que eu já falei aqui anteriormente e trabalha com a autonomia desse aluno. Ele é protagonista daquela solução. Que eu costumo brincar, você tem um problema, você joga ele para resolver, né? Até gosto de brincar que na cultura maker é assim, ó, você tem que resolver, esse é problema seu. E eles vão resolver, eles vão trazer soluções que a gente nem imagina como elas serão. Sim, aí é maravilhoso, né? A resposta dos alunos é Sim, fantástica. sim, E eu acho que esse tipo de estratégia de aprendizagem, né? Porque eu acho uma baita estratégia, porque você vê, esse exemplo que você deu aí, você tem uma situação, você faz o aluno enxergar uma situação, perceber os problemas, os perigos, as necessidades, a se colocar no lugar do outro e a desenvolver né, de forma inteligente, ter alguma ideia do que possa ser feito para solucionar o problema. Então, antes dele partir para o tecnológico, botar a mão na massa, quanto de cognitivo, né, sim, ele já trabalhou, quanto de relações humanas ele já trabalhou, daquilo que a gente fala, né, das emoções, lidar com as habilidades socioemocionais para resolver problemas, depois para trazer
as hipóteses, soluções, é uma verdadeira pesquisa científica, né? Para Sim, sim. ele chegar até ao resultado final. Então, é todo um processo cheio de etapas, em cada etapa, uma infinidade de aprendizados. É realmente muito fantástico. Eu vejo, né, a pedagogia dos projetos, ela pode se inserir, né, a cultura maker, é porque, eu não sei Sim. se eu estou errada, a cultura maker é porque o termo é mais empregado na tecnologia. É isso? A Sim, cultura maker. não somente na tecnologia, tá? O maker é o fazer, Sim. é o colocar a mão na massa. Mas o maker precisa ter um embasamento forte para não ser o maker pelo próprio maker. Ou seja, o maker tem um cunho que tem que ter propósito. Ou seja, Uhum, uhum. se eu ter uma instituição que oferece robótica apenas só com. Ah, porque todo mundo está falando robótica, vamos trabalhar com robótica. Não. O maker precisa ter um propósito. Por exemplo, eu posso trabalhar com papercraft, uma cultura maker. Eu posso trabalhar na cultura maker com marcenaria, que é uma coisa que agora eu estou encantado com Uhum. marcenaria, porque é uma ferramenta que você trabalha com projetos, que você trabalha com aprendizagem significativa. A cultura maker ela pode trabalhar com Com costura, com comida, bordado, comida. com culinária. Veja, o que Ah, hoje faz a grande diferença nos canais a cabo são os realities, principalmente os realities de culinária. Então, aham. isso agrega valor também para a educação que você consegue desenvolver. Veja bem, se eu for preparar um prato, eu tenho ali uma aula de química, eu tenho uma aula de física, eu tenho uma aula Sim. de língua portuguesa, que o aluno vai precisar se expressar, eu tenho todo um projeto sendo desenvolvido. Então, a cultura maker é muito ampla e possibilita você desenvolver vários projetos e correlacionar todas as áreas. Isso que é interessante. Você coloca vários Então, professores trabalhando junto. é muito legal essa interdisciplinaridade. A Gisele pergunta, então a cultura maker e a pedagogia dos projetos têm a mesma concepção? Pode ser que a pedagogia de projetos ela é utilizada na cultura maker. Pode dizer que sim, em algum momento sim. Tem a mesma concepção, é uma das bases do que a cultura maker trabalha. Muito bacana, muito bacana. Sim, até porque a gente vê muita pedagogia dos projetos, ela sendo usada nas séries iniciais. Eu não vejo dentro das escolas a pedagogia dos projetos serem para as séries mais altas, mais uma vez falando, né? Então a gente consegue ali no Fundamental 1 ainda alguma coisa. Mas depois não, o ensino é bem engessado, através de apostila, de PowerPoint, professor falando, provas pesadas e avaliações rígidas, né? E quando o que a gente poderia estar fazendo numa disciplina, um projeto inteiro, ou num ano letivo, a escola não pode parar não, porque tem o Enem, porque tem que dar satisfação à Sim, sociedade, porque os pais, as famílias, como você bem colocou, exigem que a escola mostre produtividade através de nota, né? Porque sim, também é sim, um conceito cultural que a gente está amarrado, que né, a sim. sociedade precisa evoluir também. Sim, E e a escola esquece de um detalhe muito interessante. Veja, se você desenvolve uma cultura maker, se desenvolve um empreendedorismo nos alunos, a escola muda o seu perfil de atuação. Porque se eu ver se você acompanha o meu raciocínio, se a instituição, se a escola, se o gestor, junto com a família, desenvolve esse aluno já nos ensino no fundamental até o final do ensino médio, com aprendizagem baseada em projetos, esse aluno ele vai ser bem visto por uma empresa e a empresa vai ter a escola como referência. Então veja, se eu tenho dentro da escola uma estrutura em que o aluno possa trabalhar como uma startup, por exemplo, esse aluno, a escola muda de só formar para a sociedade como incubadora de startup. Acho que nenhum gestor ainda pensa nesse sentido, que ele pode trazer as empresas, que ele pode ser uma incubadora de startup, da mesma forma que uma instituição superior, com alunos já do ensino médio. Ou seja, ele começa a trabalhar com esses alunos e esses alunos vão fazer a diferença.
Imagina um aluno saindo, pode, não estou desprezando o vestibular de forma alguma, mas esse aluno, em paralelo, ele desenvolve uma habilidade de construir, utilizando ferramentas de designer gráfico, modelagem 3D. Esse aluno ele pode se trabalhar, pode fazer um estágio na COP, por exemplo, vamos dar um exemplo no Rio de Janeiro, e essa escola começa a ser vista e destacada no mercado como uma escola que não somente dá resultado para Enem, mas sim que ela dá um resultado de alunos que têm um conhecimento, que tem base ética e também profissional. É maravilhoso. Aqui ainda tá, o pessoal está perguntando, o povo está com dúvida ainda de não. Aqui, ó, a Gisele não consegue ver de forma clara a distinção entre pedagogia de projetos e a cultura maker. Eu trabalhei em vários segmentos da educação, né? Então, o que eu penso? Eu sou pedagoga, a pedagogia é uma formação muito ampla e a gente acaba realmente tendo uma abordagem maior para as séries iniciais. Na série inicial, você pega um projeto para a escola inteira trabalhar água, e isso é pedagogia de projeto. Então, todas as disciplinas vai usar a água como o projeto da escola, naquele semestre, naquele período, enfim, aí cada escola se organiza da forma que achar interessante. Pelo que você está me dizendo, Gisele, eu estou tentando discutir para a gente chegar aqui a uma definição juntos, tá? Eu também não tenho as respostas prontas, não. É para a gente tentar organizar, porque é tudo muito novo e a gente precisa correr atrás disso. Mas, assim, pelo que o Eli está falando para a gente, o grande diferencial é que você tem um problema para resolver e resolve dentro da cultura maker. Você não fica apenas trabalhando, né, por exemplo, a jaca. Né? Eu já vi projeto dentro de escola, até do Senac, Senat, alguma coisa assim. Era a educação infantil toda no projeto da jaca, um período inteiro. Mas aí, assim, eu não sei se algum problema existia ali e se foi dada uma solução. O que eu vi na sua fala é que na cultura maker você tem que ter um desafio para ser resolvido e a resolução desse desafio como o objeto final. É isso? Isso. Na cultura maker você tem um resultado. Entende? Você, por exemplo, vamos pegar o exemplo da jaca. Eu posso muito bem criar dentro da cultura maker um mecanismo que vai retirar o caroço da jaca de forma mais rápida para a produção de um suco. Então, veja, Sim, mas isso na pedagogia do projeto não era feito. Não era isso, feito assim. e a cultura maker é justamente para você trazer uma solução. Então, você tem que apresentar uma solução. Não é somente utilizar um mecanismo, um robô, alguma coisa nesse sentido, para poder ter significado. Por exemplo, eu posso pegar um drone para cortar uma jaca. Olha como é que a situação muda. Eu tenho uma jaca que tem aproximadamente uns 7 metros de altura e eu quero Tá lá em colher e não cima. cai. Como que eu vou colher? Eu posso cortar por um drone, eu posso Aí trazer, você eu posso criar. Então, aplicou. isso. Então, eu acho que eu acho não, aí que está a finalidade. E uma coisa muito interessante da cultura maker, de você trabalhar com Steam, é um conceito chamado edutainment, que está muito forte, que é você trabalhar e ter uma aprendizagem divertida. Ou seja, você ter uma educação e um entretenimento junto. Então, veja bem, o edutainment e a cultura maker, ela envolve também a família. Por que não trazer o pai para resolver a solução de como que ele vai cortar uma jaca com um drone? Então, veja como que a gente consegue fazer essas diferenças nas duas possibilidades. Show de bola. Elis, a gente está com o tempo assim, quase se esgotando. A gente está com 5 minutos Sim, só sim. para encerrar. Eu vi sim aqui, ó, no âmbito mais uma perguntinha, a Gisele. No âmbito dos institutos federais de ensino público é exemplo de pedagogia de projetos há muito tempo, sim, e por isso não tenho a impressão de que apenas temos usado uma cultura maker por isso tenho a impressão de que apenas temos usado cultura maker numa versão atualizada mesmo, acho que foi isso. Enfim, eu acho que já foi explicado aqui, né? A ideia é ter um problema, resolver um problema. Inserido
no contexto do aluno, porque a Sim. escola normalmente fica muito distante. Eu sou super a favor da pedagogia dos projetos, eu acho bem bacana, mas eu acho que a gente pode estar sempre melhorando, incrementando, trazendo novas possibilidades e por que não as novas ferramentas, né? Até há pouco tempo a gente não tinha acesso a drone. E que drone a gente acabou de chegar, né? Pura nova tecnologia. Então, olha, tem mais uma pergunta. Do SESI, foi o SESI mesmo. No Espaço Educação do SESI, aplicamos conceitos de cultura maker. Olha só, o SESI já é uma escola realmente Sim. de vanguarda, que faz um trabalho bem bacana, bem ativo com os alunos. Parabéns, Matheus. É, Elis, eu vou deixar esses 5 minutos para você falar, né, se existe alguma fórmula para melhorar as relações do uso das metodologias ativas entre escola, alunos e família, que dica que você dá? Esther, a dica que eu vou repetir de novo: a Santíssima Trindade da Educação precisa funcionar. Gestão, professores e família. Se os três colaborarem, nós conseguimos mudar esse modelo Sim. arcaico educacional. O momento é agora. Nós estamos com a possibilidade de fazer história, mesmo sendo sem um ministro da educação, nós temos condições de fazer história e mudar esse cenário educacional. Os gestores têm que enxergar um pouco além do vestibular, os professores têm que abrir os seus horizontes e buscar novas aprendizagens, novas formas de ensino, e os alunos e a família têm que colaborar com essa nova possibilidade. Os alunos, a gente corta as asas dos nossos alunos de forma muito penosa ao longo da formação deles. Verdade. E hoje a gente tem o resultado de que não cortando, a gente consegue muito mais além. Ou seja, mostrar para esse aluno o potencial, o quanto que ele é capaz e como que o mundo já está atuando dessa forma. Então, vejo dessa maneira. Agradeço a você o espaço, agradeço aos professores que Imagina, estão passou uma hora aqui ó, voando, e isso que é legal da educação, quando voando. uma coisa que está Muito bom. legal, quando está ampla, a gente fica com um tempo assim curto. Me coloco à Curto, que delícia. disposição me coloco à disposição dos professores. Podem procurar em qualquer rede social, Alice Merlin, LinkedIn, Facebook, Instagram. Estou à disposição. Quem quiser conversar, pode mencionar. E é um prazer falar contigo mais uma vez. Ai, Hélis, foi uma delícia. Que papo gostoso, né? A gente ficaria aqui horas. Muito bom. É, eu queria pedir para o pessoal agradecer a presença de todo mundo, né? A participação de todos. Foi muito bacana. Vocês podem seguir a gente aqui em cima. Tem os links, o meu e do Hélis, meu é o da Central de Professores. A gente está sempre promovendo lives com pessoas assim especiais como o professor Hélis. E, né, deixar o seu comentário também para que outras pessoas possam seguir a gente. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube e depois eu publico. Chama Mente Aberta, Psicopedagoga Esther Shapiro. Né? É fácil de achar no YouTube, mas tem que colocar Psicopedagoga Esther Shapiro, porque Mente Aberta tem um monte por aí. Elis, eu agradeço a você, desejo a todos uma excelente noite, obrigada, foi muito bom. E a gente se vê em breve. Com certeza, a gente se vê em breve. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Estou à disposição de todos. Um forte abraço e vamos mudar esse nosso cenário na educação brasileira. Até a Se Deus próxima, quiser. pessoal. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.